Mas é estranho, né? Porque a gente dava essa impressão que a gente estava caminhando para tempos cada vez mais seguros, grandes conflitos. Todos, Sim. o pessoal do geopolítica fala, não, daqui isso não para vai frente existir. não vai ter mais, porque agora a economia, né? O capitalismo, e eles estão tão entrelaçados economicamente que não faz mais sentido. E a gente viu que não é bem assim. Não, Você pensou sobre isso já? Por que se é uma nova era agora? É um tal do reset? Se a gente quer dizer, vão ter pequenos conflitos agora? no caso da Ucrânia e da Rússia, que é a última guerra e que é, digamos assim, se menos imaginava, porque está dentro da Europa. Emblemática, né? Porque é uma grande nação atacando outra soberana. Sim. Não é dentro, que nem do da Europa, Iraque, né? Que era diferente. Era diferente. Quer dizer, eu acho que no final dentro da Europa, exato. Eu fiz a Guerra da Síria, por exemplo. Vai fazer 5 anos que eu estava exatamente agora. Síria foi em 2000 e... Não, Síria continua. Síria começou em 2011 e nunca parou. Ele continua uma guerra, claro, que menos violenta do que já foi, né? 2017 ainda era bastante violenta. Ainda tinha Estado Islâmico lá, quando a gente foi. Ainda estava muito. É um nível de destruição, assim, meio Hiroshima. Para certas cidades, assim. Estava sendo completamente destruído. E alguns desses generais russos, né? Que bombardeavam cidades, bombardeavam hospitais, né? Que os russos fizeram isso. Fizeram isso? Agora, que tipo de gente bombardeia um hospital, né, Vilela? Uma coisa assim, não dá para acreditar, assim, que nível de humanidade essa pessoa tem, né? Porque era uma coisa completamente inédita, assim, em guerra ninguém fazia esse tipo de coisa. E os russos fizeram, né? E fazem, né? Então, e eu acho assim curioso, assim, quando a gente pensa um pouco do lado da gente, que do tipo assim, a Rússia teve Olimpíada de Inverno, a Rússia tem Fórmula 1 em Sochi, Mundial de Natação, e Mundial de Vôlei ia ser esse ano lá, Copa do Mundo, 2018. 2018, é verdade. Um ano depois que eu fui à Síria, com o horror que a gente estava vendo na Síria, os russos fazendo, a gente estava todo mundo lá na Rússia curtindo uma Copa do Mundo na Rússia. Muito estranho. E é muito 2014 esquisito. teve a invasão da Crimeia e do Donbass ali também. Mesmo, teve uma Copa do Mundo E continua assim, segue o jogo, assim, sabe? E nesse aspecto você tem que questionar, assim, como nós que gostamos do esporte e como é que o mundo do esporte pode ser tão corrupto, né? A um ponto de fechar os olhos, de fechar os olhos para um horror desse tipo. Eu não posso ir no churrasco na tua casa se você é uma pessoa que bombardeia o hospital. Não dá, entendeu? Eu posso até ter que comprar o diamante, o petróleo teu, mas eu não vou participar de uma festa. E eu não vou te convidar para uma festa. Né? E o esporte, teoricamente, é uma festa. Né? Então, claro. Então é meio, sabe, agora a coisa foi tão absurda que eles foram afastados no esporte. É, né? total. E Síria tá muito ligado com o que tá acontecendo hoje, né? Com o que a Rússia fez na Síria. Sim. Não, eles pegaram até um know-how, de certa maneira. Exato. O general principal russo que coordenou todo o ataque na Síria é o cara que está mandando agora, coordenando o ataque na Ucrânia, né? Quer dizer, claramente eles, de certa maneira, aprenderam. Mas você acha que tem chance de a gente voltar a dar 10 passos atrás em relação à Ucrânia e Rússia? Não, só o mundo mesmo, de ter alguns países que vão tomar uma liberdade, expansionistas, ou seja lá o que for. Eu acho difícil, porque, quer dizer, guerra faz parte da humanidade, né? Porque o ser humano é violento, né? E a civilização é o que não é o normal, né? A paz é que, a civilidade, assim, né? A civilidade, o se tratar bem, eu diria o seguinte, a gente nasce, como criança, você pega teu filhinho, tua filhinha, ela é um bichinho ali meio selvagem, né? Total, e a gente né? vai moldando, vai educando, vai ensinando, ela vai fazer né? tudo para ela respeitar a vontade dela ser feita, né? Tanto que você vê, assim, você pega em escola, essas coisas de bullying, né? O que é? Porque a criança não tem certos freios, né? De dizer certas coisas. Não tem limites, né? E, vai escalando e você fala, não pode. Então a civilização é exatamente isso. Quer dizer, a educação, no bom sentido da palavra, né? De ser uma pessoa educada, no sentido de respeitosa aos outros, ela é uma construção, né? Que a gente vai aprendendo, que é de nosso interesse, né? Claro. É muito mais agradável viver num mundo calmo do que num mundo com guerra e agressivo. Eu assisti aquele Homem do Norte, alguém viu esse filme já ou não? Cara, viver naquela época... Cara, chegava na sua casa, incendiava, cortava a sua cabeça, roubava a sua mulher e pronto. E você não estava livre disso, né? Não, a lei do mais forte é uma lei da natureza, é uma lei da selva, não é uma lei dos homens, nesse sentido, né? Que a lei dos homens é exatamente evitar isso, é superar isso, né? Porque a gente já passou por essas coisas. E se você pensar bem, o que é essa coisa? Tempo, né? Não faz muito tempo. E o que é essa coisa, por exemplo, agora, né? Do governo federal, Bolsonaro, de todo mundo ter arma? É uma boa ideia? Eu acho que não, né?
Eu não sei porquê. Em algum país isso deu certo? Não, gente, nenhum. Porque se tivesse dado certo, fala, não, peraí. Mas deu certo. Geral. Resolveu o problema. As pessoas sempre usam o exemplo dos Estados Unidos e do Canadá, né? O Canadá é mais para caça, né? E Estados Unidos. Sim, mas Finlândia, por exemplo, tem muita arma. Tem também? Tem. Finlândia tem. Mas assim, porque tem uma tradição de caça, como o Canadá tem uma tradição de caça. Agora, são países que investem muito em educação. Então, e são países que são um pouco desiguais, ao contrário dos Estados Unidos. Não, e a punição, ela vem. Você sabe que se você fizer... Sim, além disso vem. Isso também é importante. Mas qual é a diferença, digamos assim, entre ter muita arma e ter pouca criminalidade?